Vivia aqui há apenas 2 meses, com o pai, com a madrasta e com as 2 meias-irmãs. Vivia também no interior desta casa mais um menino de apenas 12 anos. É o filho de Márcia, meio-irmão das 2 meninas mais novas. Irmão de afeto, de Valentina. É hoje a testemunha-chave, foi ele quem presenciou o crime. Quem permitiu que fosse reconstituído pela Polícia Judiciária de Leiria. A CMTV vai-lhe explicar como é o interior desta casa onde a criança viveu 13 horas em agonia. Imediatamente à entrada temos a sala. Um grande sofá. É um dos poucos objetos que se encontram nesta divisão. Foi aqui que Valentina esteve 13 horas em agonia. Imediatamente atrás temos a casa de banho. Não é muito grande, não tem sequer uma janela com luz exterior. A casa não é propriamente pequena, tem cerca de 100 metros quadrados, mas é um sótão, quase não tem luz natural. Foi nesta casa de banho que esta menina foi torturada. Foram 5 minutos de verdadeiro terror. Tinha medo de água quente, foi exatamente esse medo que o pai utilizou para assustar. Atirou-lhe o que fervia no corpo. Deu-lhe estaladas, perguntou-lhe se era verdade que estava a ser abusada sexualmente. Valentina vestia apenas uma camisola, estava aterrada. A criança foi depois levada para a cozinha. Já estava Márcia. Sandro arrastava inanimada. Ainda se sentou com ela numa cadeira. 6 a 7 minutos, diz o despacho do Ministério Público. Tentou que voltasse a ganhar cor, que recuperasse a vida, que nessa altura já se finava. Foi novamente levada para a sala e imediatamente à entrada da casa. Os pais almoçaram, as crianças também. Valentina perdia as forças, sozinha no sofá. Márcia e Sandro ainda saíram da habitação. Disseram que iam comprar leite para a criança mais nova. Quando chegaram, Valentina já estava morta, estava deitada no sofá, já não respirava. As crianças foram mandadas para a cama. Aqui do nosso lado direito, à entrada da casa, existem 2 quartos. Num deles dormiam os 3 irmãos. Valentina essa dormia quase sempre no sofá. Não tinha nenhuma divisão para si. Imediatamente ao lado do quarto das crianças havia um segundo quarto. Era esse onde moravam os adultos. No outro lado havia um terceiro quarto. Poderia ter sido o quarto de Valentina. Nunca o foi. Sempre foi uma divisão para amontoar roupa, coisas velhas. Valentina nunca teve o seu espaço na casa. Nunca teve um espaço na família. Nunca houve lugar no coração daqueles adultos para que a criança pudesse viver em paz. Dormia no sofá, o mesmo sofá onde o pai e a madrasta a colocaram a 6 de maio. Deixaram-na morrer sozinha como sempre viveu, sem perceber porque é que quem a devia proteger, afinal, a estava a matar. Matilde Sergado faz parte da direção do Instituto de Apoio à Criança. Boa noite. Da experiência que tem, o facto de uma criança de 8 anos, na altura, ter fugido da casa do pai, seria motivo suficiente para que este processo não fosse arquivado em um mês? Muito boa noite. De facto, este caso terrível choca-nos verdadeiramente. Até nós, técnicos de muitos anos de intervenção no terreno, estamos bastante perplexos. Eu, pela experiência que tenho no Instituto de Apoio à Criança, nomeadamente uma especialização nas fugas de adolescentes, digo que por detrás de uma fuga há sempre um conjunto de problemas associados. E um indício suficientemente forte para que esta família fosse acompanhada. Ainda que o processo não tenha tido
dados nem indícios para dar continuidade. Não conheço o caso, não vou pôr em causa aquilo que os técnicos fizeram, mas da experiência que o Instituto de Apoio à Criança tem, estas famílias, com vários sinais e pelo facto de ter havido uma fuga, principalmente de uma criança com 8 anos, muito mais vulnerável ainda, era matéria suficiente para que na comunidade fosse acompanhado e acautelado pelas instituições de primeira linha, pelas instituições locais, a escola, a família, as instituições locais. Esta criança e esta família tinham que ser verdadeiramente acompanhadas. Não tenho dúvidas disso. E de que forma, professora Rui Pereira, podia ser feito este acompanhamento à Valentina e à família desta menina? Bem, boa noite. Eu diria que podia ser feito de várias maneiras. Na realidade, falhou toda a gente. Quem não falhou, à sua modesta medida, foi a criança de 12 anos, para além de denunciar o crime, teve o gesto muito positivo de chamar auxílio quando viu que a menina estava, por aí simplesmente, a desfalecer. Ele não compreendeu a morte, mas tentou ajudá-la. Foi o único. Tudo o resto falhou, porque nós falamos aqui de um homicídio por omissão, com dolo eventual e coautoria, ao nível de responsabilidade penal. Mas há uma responsabilidade social e política. Há uma espécie de coautoria do Estado e da comunidade, também com dolo eventual e por omissão. Isto é, por não ter sido dado auxílio à criança. Desde que nós ouvimos muitos familiares dizerem que a criança aparecia com nódoas negras quando vinha de casa do pai. Até é difícil o chamar de pai, para ser franco. Portanto, havia estes sinais. Houve a fuga. A criança não andou 100 metros quando fugiu da primeira vez de casa. Fugiu 4 ou 5 quilómetros. Uma criança daquela idade não foge durante 4 ou 5 quilómetros por coisa nenhuma. E, portanto, toda a gente falhou. Eu, no princípio, até estava convencido de que algo tinha falhado. Era uma atribuição artificial da guarda ou custódia conjunta ao pai e à mãe, mas nem isso. Na realidade, esta criança foi entregue ao executor durante 1 mês e meio, a um torcionário sem piedade, que a queimou com água quente, que realmente a espancou brutalmente e a deixou morrer sem prestar socorro durante horas. Portanto, a grande lição a extrair, eu já disse uma vez e repito, realmente martírio quer dizer testemunha, é ouvir o testemunho desta criança e evitar que estas situações se repitam no futuro e evitar que o superior interesse da criança seja uma ladainha que pomos na boca, mas ao qual não damos alcance nenhum. Dar alcance significa ajudar. E ajudar significa ajudar mesmo quando os agressores estão na família. Agressores físicos, agressores sexuais, como tantas vezes acontece. E esta criança, só para terminar, deu todos os sinais, podia ter dado. Era boa aluna na escola, era uma criança que dava sinais de querer amor, de querer dar amor, uma criança terna, e a quem realmente a comunidade não deu nada, falhou. A começar pelos familiares, e não estou a referir-me ao pai, que não considero familiar, a começar pelos familiares, a continuar pelas instituições que estão ligadas a ajudar as crianças, então está para o seu conjunto. Ora, o professor Rui Pereira falava nos sinais dados por Valentina e sabemos que a relação com o pai sempre foi distante, só foi perfilhada há um ano, quando tinha 1 ano de idade, assim é que é, aos 6 anos ainda não sabia o nome do pai e há inclusive familiares que relatam que a menina dizia que não gostava de estar na casa do pai e da madrasta porque era maltratada. A grande referência de Valentina sempre foi a mãe, Sónia Fonseca, com quem vivia a maior parte do tempo no Bom Barral. A relação com o pai é marcada pela distância desde os primeiros anos de vida. Sandro Bernardo nunca reconheceu Valentina como sendo sua filha, até ter 1 ano. Só assumiu a paternidade depois de se realizarem vários exames, mas nem por isso começou a contribuir com o pagamento da pensão de alimentos. A partir dessa altura, começa a acolhê-la a espaços em casa, mas sem nunca ter a guarda judicial da criança. Essa responsabilidade sempre pertenceu à progenitora. A história de Valentina com o pai
sempre foi marcada por maus tratos, uma relação disfuncional confirmada por uma tia da menina. Agora fazer isto a uma criança com 9 anos. Não, eu estou revoltada, eu sou ovelha e sou capaz de fazer muita coisa por ela. Mas Coitava, sabia se havia alguma má relação entre a criança e o pai? nunca ouvia. Eu ouvia que ele tratava mal, ele e a madrasta. Ficava só com os filhos que ela tem e a menina ficava maltratada. E ela queixava-se? Queixava-se, sim, senhora. Muita vez ela queixou-se à mãe e queixou-se à avó. Muita vez eu vou à casa da minha cunhada vê-la e ela queixava-se. Tia, o meu pai trata-me mal e a madrasta, a mulher do meu pai trata-me mal. Quando isso aconteceu, até já desconfiava que tivesse sido. Já desconfiava isto. Eu já desconfiava isto. Segundo apurou a revista Sábado, nos últimos meses, Sónia Fonseca viveu com a falsa esperança de que os laços entre Valentina e o pai estavam a ser fortalecidos. As idas para a Otaria, em Peniche, tornavam-se mais frequentes e o cancelamento das aulas devido à Covid-19 acabou por fazer com que a menina se mudasse para conseguir acompanhar as aulas online. A falta de afeto pela filha fez com que Sandro Bernardo nunca acompanhasse a evolução de Valentina na escola. Os professores e os funcionários do centro escolar do Bom Barral, onde Valentina frequentava o 3º ano, garantem ao Correio da Manhã que o pai nunca manteve contacto com a professora da filha e não ia às festas da escola. Sabe-se agora que Márcia Bernardo, a madrasta, terá contribuído para o aumento da tensão entre pai e filha. Rejeitou a menina, não a queria em casa com os 3 filhos. As semanas de confinamento levaram a um maior desentendimento com Sandro, a ser pressionado para que a filha voltasse para a casa da mãe. A história entre Valentina e o pai sempre esteve longe de ser um conto de fadas. Terminou em tragédia e continua a chocar o país. Perante o relato que acabámos de ouvir, Felícia, pode dizer-se que a família, da parte da mãe, também falhou em proteger a Valentina? Eu gostava ainda de retomar a conversa do Dr. Rui Pereira, que de certa forma ele diz que aqui não há inocentes. E de facto não. Esta história toda coloca-nos perante 3 perplexidades muito inquietantes. Uma não é novidade. Só os otimistas históricos poderão contrariá-la, que é a natureza humana, de facto, não é fiável. O homem é capaz das piores atrocidades. Sozinho ou no coletivo é capaz das piores atrocidades. E nós assistimos a isto. Mas o mais dramático, e que decorre deste tipo de testemunhos, há aqui uma senhora que vem assumir que sabia que a criança era maltratada. Esta senhora diz que a mãe sabia porque a criança lhe comunicava. Portanto, há toda uma família, há uma vizinhança. E eu pergunto, e é importante que se pense nisto, qual é o nosso papel? Nós, o cidadão, membro de uma comunidade, que está próximo destes factos, que nada faz, que nada denuncia, nós somos cúmplices destes crimes. Estes crimes, este caso tremendo, nós estamos muito chocados, estamos a esquecer de outros bem próximos. Estamos a esquecer de um caso da Joana, o padrão é mais ou menos idêntico. Há pouco tempo morreu um rapaz, um adolescente no Algarve, num quadro destes também. Daniel Madeiras, por exemplo. Exatamente, temos quadros assim, a este nível. E depois temos esta coisa altamente criminosa que, mais uma vez, o Estado revela não ter resposta e não estar à altura de cuidar das suas crianças, porque os sinais que esta menina deixou, o rastro de sinais, são tremendos. Como é que a Comissão de Proteção de Menores, a quem chega uma denúncia deste género, não foi capaz de travar este processo, sabendo-se que esta criança, no fundo, é uma espécie de uma encomenda a quem meteram um remetente errado e andou com o carteiro sem que ele conseguisse distribuir. A mãe não está nada interessada nesta criança, porque sabe, conforme aqui foi dito, que esta criança era maltratada e que não queria estar com o pai.
Portanto, devolve, atira para a casa do pai quando foi do seu interesse. E com uma desculpa que, pelos vistos, já se sabe